Olá, está começando o Momento Espírita. Dar fim à própria vida é uma saída que algumas pessoas pensam para acabar com a tristeza, a saudade, a vergonha de algo feito e até mesmo no caso de doenças incuráveis. Para nos contar o que o Espiritismo tem a dizer a estas pessoas, está aqui conosco a psicóloga Sandra Ventura. Sandra, seja muito bem-vinda ao Momento Espírita. Obrigada, Ana. Bom, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o tema de hoje, eu gostaria que você explicasse para nós. Nós temos o direito sobre a nossa vida e até que ponto? Sim, desde que começa a fecundação, já é um ser novo, já tem direito sobre a própria vida. Mas a nossa vida realmente pertence a Deus, que nos a deu. Então, o direito do ser humano de tirar a vida com as próprias mãos termina num instante em que ele, tendo a inscrição das leis divinas em sua consciência, ele sabe que esta vida eterna, imaterial, da alma imortal, quem deu a ele foi Deus. Então, essa vida pertence a Deus. Nós não temos o direito de acabar com a nossa própria vida. Nós temos o direito de vivê-la, de senti-la, de passar adiante, mas nunca de rompermos os laços materiais com as próprias mãos. Sandra, uma autorização expressa de uma pessoa em fase terminal para uma morte assistida é considerado um suicídio? É sim, porque ela está dispondo da própria vida. Nós trabalhamos algumas vezes com pessoas muito doentes em hospitais, já chamadas em estágio terminal. E o que nós pudemos observar, Ana, nesses hospitais, nesses locais, é que grande parte do sofrimento ali vivido é dos parentes, é da parentela, é de quem fica, é de quem cuida. Normalmente as pessoas que estão lá, elas querem viver ou querem ter aquele momento de reconciliação consigo mesma ou com os outros. Mas também nós temos muitos casos em que a pessoa desiste. Ela quer realmente partir, achando que vai para o descanso eterno, que vai para o pó, encontrar o nada definitivo. E nós sabemos que pela misericórdia divina, o nada não existe. E que a vida pertence a Deus. Então só Ele pode dar esse momento definitivo, o final das nossas vidas na Terra. Bom, ainda insistindo, porque eu imagino que o telespectador fique se perguntando sobre o aspecto filosófico, ora, se somos nós a vivermos a vida, não seríamos nós que teríamos o direito sobre ela? Nós temos o livre-arbítrio, que é um presente divino. Nós temos o direito de decidir as coisas, tudo que diz respeito a nós. Mas a vida pertence a quem fez, a quem criou. Nós somos criaturas, nós somos criados. Então, esta vida especificamente pertence a Deus, que nos deu consciência e livre-arbítrio, liberdade para agir e para pensar. Mas aquela pessoa que opta pelo suicídio, ela, mesmo cometendo o ato de equívoco, terá que responder a Deus pelo seu ato. Bom, as pessoas que têm um desequilíbrio mental e, em razão desse desequilíbrio mental, cometem um suicídio, qual é o grau de responsabilidade dessa pessoa? Muito bem. Em dados recentes da Organização Mundial de Saúde, dados de 2009 e 2010, constatou-se que 90% dos casos de suicídio no mundo são cometidos por pessoas que estavam com problemas mentais. Alterações de humor, da ansiedade, perturbações mentais, transtornos, como costumamos dizer. Então, essas pessoas, elas em si, por estarem alteradas, elas respondem pelos seus atos, mas sempre com a complacência divina, porque só Deus poderia julgar o que definitivamente a pessoa estava pensando e quais eram as suas intenções naquele momento. Nós sabemos que Deus é Pai de amor e misericórdia, então nós sabemos, por isso,
que ele então teria sua complacência, sua misericórdia ao analisar o ato daquele filho rebelde. Sandra, a gente está falando muito sobre a responsabilidade sobre o suicídio. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as motivações dos suicidas. Né? Eu falei um pouco na abertura do programa sobre tristezas, perdas de entes queridos, culpas por ações pelas quais você se arrepende. Enfim, as motivações, elas são justas, elas não são? O que fazer com essas motivações? Você soube enumerar ou elencar muito bem essas motivações. Tanto é que são as mesmas que a própria Organização Mundial de Saúde especifica no seu programa de suporte e prevenção ao suicídio. Então, a pessoa, quando vivendo em sociedade, ela vai receber pressões de todos os lados. E recebendo essas pressões, recebendo um não, tendo que dizer sim, nessa lida, né, convivendo com outras criaturas, ela vai, obviamente, ter que fazer opções que possam acarretar sofrimento ou sofrer, então, consequência dos atos de outras pessoas. Essas pessoas, então, buscam no suicídio a solução para os seus problemas. Os jovens são citados nos relatórios sobre o suicídio que buscam normalmente a morte por fuga, em decepções amorosas, por desilusão no seu objetivo de vida profissional, acadêmico, que esteja começando, ou então porque lhes falta exatamente um ideal na vida, se sentem vazios, perplexos diante do dia a dia que nada oferece a eles, então eles se matam. Existem muitos motivos e talvez motivos que para uns seriam mínimos, para outros seriam o máximo de sofrimento. Cada pessoa tem um nível de tolerância diferenciado, então nós não podemos julgar ou dizer que aquele tipo de sofrimento pode trazer mais peso e levar as pessoas ao suicídio ou não. Nós temos o exemplo de pessoas que passaram pelo campo de concentração, como o eminente psicólogo Viktor Frankl, que esteve lá durante anos, e o seu estudo a respeito da psicoterapia e da resistência do ser humano foi totalmente baseado nos anos em que ele viveu nesse campo de concentração. E ele mostra por que alguns querem sobreviver e outros buscam a morte. E para próprio espanto de Viktor, muitos daqueles que estavam presos, que tinham tudo para desistir da vida por causa do sofrimento, não queriam morrer, porque ainda tinham planos, ainda tinham projetos, esperanças, sonhos, enquanto nós temos pessoas que aparentemente nada sofrem ou tudo têm e buscam o suicídio. Realmente só um exame minucioso da consciência de cada criatura poderia nos dizer o que levou aquela pessoa a buscar o suicídio. Sandra, a propósito que você está dizendo, o que o Espiritismo teria para nos dizer ao nosso telespectador que está passando por essa dificuldade, por essas dificuldades todas que você elencou? Bem, a proposta do Espiritismo é trazer novamente o Evangelho à Terra. O Espiritismo é dito pelos próprios Espíritos e pelo nosso codificador como o cristianismo redivivo. Então, a proposta é sempre de consolo, de soerguimento moral, de edificação da criatura. O que o Espiritismo pode dar às pessoas que sofrem? Dar consolo, dar alento, edificar as pessoas através dos estudos, do conhecimento das leis que regem as nossas vidas. E quando a pessoa começa a estudar e a entender de forma filosófica ou do ponto de vista social o que ocorre no mundo, as interações que há entre os dois planos da vida, ela então vai encontrar mais respostas para os seus sofrimentos ou para as suas dúvidas. Dentro do Espiritismo, nós vamos encontrar também outras obras que falam a respeito do suicídio, como o livro da médium Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. São os relatos do espírito Camilo Cândido Botelho, na verdade um pseudônimo que Camilo Castelo Branco, o escritor lusitano, usou para deixar aqui o registro daquilo que ocorreu com ele, porque Camilo suicidou-se. Logo após o seu suicídio, então, depois
de sofrer muito numa região em que ele daria o nome de Vale dos Suicidas, ele é levado para um local de tratamento que, dizendo ele, assemelhava-se com uma cidade, com um hospital, onde ele é tratado como doente, onde ele é tratado como uma criatura revoltada. Ele então vai receber novamente as noções do amor de Deus e reaprender como deve ser a vida na Terra. Então, o Espiritismo pode muito contribuir para que o suicídio diminua. A pessoa que ler a obra da médium Ivone Pereira vai saber que ela veio à Terra especificamente com essa missão. De falar sobre o suicídio? De falar sobre o suicídio, de contar a história dos suicidas, porque ela também foi suicida. E como espírita rebelde, como espírito endividado perante as leis divinas, a sua tarefa na Terra foi voltar e dizer a todos: não façam isso, não se matem, não se equivoquem, não sejam rebeldes perante as leis de Deus. Porque se nos lembrarmos do que Maria disse, segundo nos conta Emmanuel Chico Xavier, tudo na vida passa, só o amor de Deus não passa. Pensando nisso, então esse espírito e outros também vêm, contribuem conosco, deixando seus relatos para que outros não percorram esse triste caminho de equívoco. Você já começou a descrever um pouco sobre as consequências do que acontece com as pessoas que se suicidam. Você pode narrar um pouco, em maiores detalhes, quais são as implicações de você interromper biologicamente, emocionalmente e espiritualmente uma vida? Então, nós vamos começar da parte material. Os estudos psicológicos e a própria Organização Mundial de Saúde colocam em seus relatórios que toda pessoa que se suicida, ela deixa um vazio muito grande, não só na família, mas também na sociedade, porque é um prejuízo social. Se é um sujeito que trabalha, é um prejuízo econômico. Se é um jovem estudante, é um futuro profissional que deixa de contribuir para o seu país. Então, na parte material, nós temos também os gastos com aquela pessoa que tentou o suicídio e não conseguiu, ou então com aqueles familiares que são chamados de sobreviventes. O suicida parte e aqueles que ficam são chamados de sobreviventes. Os gastos com tratamento médico, psicológico, de amparo, às vezes as famílias que ficam desamparadas materialmente, tudo isso implica em gastos materiais, em perdas econômicas. Então, materialmente, é um grande prejuízo social. Hoje, a Organização Mundial de Saúde calcula que uma pessoa suicida-se a cada 40 segundos no mundo. O que é um nos número dá muito alto, hein? muito alto, o que nos dá uma média de 1 milhão de pessoas por ano, mais de 1 milhão de pessoas. No mundo. No mundo. É uma estatística muito triste, porque esses são os casos que chegaram oficialmente. Imagina aqueles que não foram catalogados. Então, deve haver muito mais. Então, é um prejuízo social, econômico. Na parte psicológica, como todos já devem saber, é uma tristeza muito grande, é um vazio para aqueles que ficam, principalmente para os familiares, mas também para toda a sua rede social. Se é um amigo, vai se culpar, mas será que eu não percebi que ele deu um sinal? Se é um cuidador, um conselheiro, aquele conselheiro pode sofrer uma grande derrocada profissional naquele momento, porque talvez não tenha conseguido evitar e às vezes não consegue mesmo. Se a família sobrevive e aqueles que ficam caminham com um peso muito grande, é o peso da culpa, às vezes o peso do vazio, o peso de pensar que nunca mais verei aquela pessoa e o que eu não fiz por ela que a levou àquele ato. Então, é um sofrimento moral, psicológico muito grande. Dificilmente as pessoas que sobrevivem ao suicídio vão se lembrar do que ocorreu com muita clareza, principalmente os jovens. Estávamos no estudo sobre sobreviventes, filhos de pais suicidas. As crianças e os jovens que passaram por essa experiência são traumatizados e levam essa marca pela vida toda.
porque aquele pai ou aquela mãe desistiu de cuidar de mim, desistiu do meu amor e preferiu a morte. São marcas muito profundas. Na parte espiritual, material, nós vamos dizer que dentro da doutrina espírita, nós sabemos que toda criatura que volta à Terra, volta com uma quantidade ideal de fluido vital, ou seja, o fluido que dá vida. Quando nós vamos vivendo, esse fluido vai sendo retroalimentado, mas ele tem um tempo, nós temos um tempo específico de vida, mas nós podemos fazer trocas ou complementações da nossa energia espiritual através do passe, do alimento, do contato com a natureza. Mas este fluido vital, ele também vai se dispersando com os anos. Quando a criatura corta, rompe os próprios laços antes do tempo, ele ainda vai ficar com energia vital. Então, a consequência espiritual para a criatura é que, ao chegar no plano espiritual, ela ainda vai carregar um pouco da sua energia animal em seu perispírito ou no seu corpo perispiritual, que é justamente esse corpo que envolve o espírito, ou seja, é um corpo semimaterial que faz a conexão, energético, que faz a conexão entre o espírito e o corpo material. Ao desencarnar, então, ao haver o processo de desencarnação, essa criatura permanece ainda com o fluido vital. E este fluido vital, esses laços que mantêm unido ao corpo físico, vão persistir e vão dar ao espírito desencarnado todas as sensações do corpo físico, ou seja, vai mantê-lo unido ao corpo que está apodrecendo. E a criatura vai sentir essas impressões enquanto esse fluido vital não se esgotar. E aí as consequências desse ato podem ser muitas, diversas. Ele pode ser vampirizado, ele vai estar num processo de obsessão, ele vai ainda sentir todas as necessidades que tinha na Terra, aumentadas ainda pelo sofrimento moral. É algo, então, digamos assim, aterrador. Sandra, nós estamos conversando muito sobre os casos óbvios de suicídio. Pessoas que decidem que vão se suicidar, que planejam se suicidar e quais as consequências disso. Eu gostaria de conversar com você agora sobre os suicídios indiretos, sobre pessoas que cometem o suicídio e não sabem que estão cometendo suicídio. E gostaria que você respondesse após o intervalo. Tudo bem. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre o suicídio. E quem responde é a psicóloga Sandra Ventura. E estamos agora na Unic do Conjunto Nacional, onde a Fabi vai falar pra gente de mais uma novidade da TIM. Isso mesmo, o telefone fixo da TIM, você só paga R$ 29,90 mensais, tem direito a 250 minutos para falar com qualquer operadora, tá? Se exceder nas ligações, você paga apenas 12 centavos o minuto. E ainda possui ligações ilimitadas para falar com outros TIM fixos de qualquer lugar do DF. Só aqui na Unic, você traz o seu número de outra operadora e leva o aparelho totalmente de graça. O Unic do Conjunto fica aqui no térreo, em frente à rampa para o estacionamento. Nosso telefone é 6141019991. TIM, você sem fronteiras. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com a psicóloga Sandra Ventura sobre as implicações do suicídio sobre a perspectiva espírita. Sandra, no bloco anterior, eu te perguntei sobre os casos de suicídio indireto. Você poderia contar, né, para os nossos telespectadores, para que eles fiquem alertas, sobre quais seriam os casos de suicídio indireto? Que atitudes, que pensamentos, enfim, o que as pessoas podem estar fazendo que possam levar a um suicídio indireto? Toda vez que eu não cuido do meu corpo, toda vez que eu perco saúde,
pode ser considerado uma forma de suicídio indireto. Linkando com aquela a sua consideração do início de que a vida não pertence a nós. Não pertence a nós e sobre essa quantidade de fluido vital que nós temos no nosso corpo. Então, quanto mais eu dispersar de forma desregrada, pior para mim. Pode ser considerado um suicídio indireto. Quais formas de dispersar? As formas desregradas. Então, toda forma de vício, e aí toda forma digamos assim, de atitudes que busquem ou que roubem a minha energia, a minha saúde. Mas há atos também mais diretos que nós podemos dizer aqui. Por exemplo, quando uma criatura pega o seu carro e dirige em alta velocidade, sabendo que o veículo pode se tornar uma arma, ele está correndo o risco de ser um suicida. Além de ser um homicida. Além de ser um homicida. Quando uma pessoa, então, despreza as considerações a respeito de si mesmo, quanto à hora que deve dormir, o que deve comer, o que deve deixar de comer, os remédios que deve tomar, aquela doença que ele deve observar, tudo isso, se a criatura não olha para si mesmo com carinho, preservando o vaso físico que Deus lhe deu, pode ser considerado suicídio indireto. Nós temos um exemplo típico que Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium, trouxe para nós. O músico Frederic Francisco Chopin, que é considerado o poeta da música, ao desencarnar, ele relata para a médium, no livro Devassando o Invisível, que ele foi considerado suicida, inconsciente. E ele questiona, nessa última encarnação de Chopin. Como Chopin, mas por quê? Se eu morrer em decorrência da minha doença, que muitos dizem que foi a tuberculose, ele fala, eu sofri muito, eu dei o bem à terra, mas foi considerado suicídio inconsciente porque ele não tratou da saúde como devia. Como romântico que era, ele então se dava aos regalos da época. As festas longas, as noitadas, tudo isso fez com que ele, então, acelerasse o seu processo de adoecimento e, em consequência, a morte. Daí, então, Chopin, ao chegar na espiritualidade, foi considerado como suicida inconsciente. E o caso dos esportes radicais? A gente poderia dizer que colocar a vida em risco pela questão da adrenalina seria um suicídio indireto? Todas as sensações, elas são viciantes. Tudo aquilo que envolve hormônios, que envolve adrenalina ou as endorfinas, eles podem causar vício e dependência. Então, é natural que uma pessoa que busca os esportes radicais em busca da sensação, da adrenalina, ela então perca esse senso da razão, o critério de saber se aquilo ali não está colocando em risco a própria vida. Colocando-se em risco a própria vida por um ato deliberado de dito prazer, é um ato suicida. Nós temos livre-arbítrio, mas nós temos consciência. Por que arriscar a minha vida em vão? Por apenas um momento fugaz de prazer, se eu sei que as consequências advindas daquele ato podem comprometer o meu bem-estar e também a minha vida. Bom, mudando um pouco também o enfoque, tirando de nós para colocar no outro, se nós formos levados ao suicídio, por exemplo, por um líder religioso, ou mesmo por um líder político, qual a consequência? Nós vamos relembrar novamente que nós somos criaturas que temos livre-arbítrio e consciência. Nós sempre temos o poder de decidir. E embora as pessoas carismáticas, os líderes religiosos, são normalmente muito carismáticos, e nós temos exemplos, principalmente na Guiana, em que dezenas de pessoas se mataram com o mando de um líder religioso. Um líder religioso que leva a multidão ao suicídio, nós podemos dizer, então, que ele é um indivíduo perturbado. Agora, as pessoas que estavam sob o seu comando, que estavam ali ligados ao seu poder de sedução, de envolvimento, elas não perderam a capacidade de decidir e nem perderam a consciência das leis divinas. Agora, foram seduzidas, então a própria lei divina vai saber julgar e dar o peso a essas ações. Mas nós sabemos que o indivíduo não perde a consciência nem o livre-arbítrio
quando ele comete ou vai atrás de alguma pessoa que esteja ali fomentando esse tipo de atitude. Mas nós deixamos isso a cargo da divindade, porque só Deus é que sabe julgar. Sandra, existe algum caso de suicídio altruísta? E eu te explico. Por exemplo, você vê alguém correndo perigo e você vai lá, sabendo que o outro está correndo perigo, né? E tenta salvá-lo. É uma forma de suicídio, uma vez que você está observando que aquela pessoa está em risco. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma pergunta que Kardec então formula aos espíritos: se pode salvar a vida de um criminoso, ou se aquilo ali seria também qualificado como um ato de suicídio. E não é. Porque você não está pensando em perder a própria vida. Pelo contrário, você está pensando em salvar uma vida. Porque se assim fosse, as profissões que têm altos níveis de periculosidade, como os bombeiros, seriam considerados todos suicidas. E não são. Eles estão ali para preservar a ordem e salvar vidas, mas correm um risco de machucar-se ou de até então perder a própria vida. Mas o que nós vamos observar sempre, Ana, que o que prevalece perante a divindade, perante a justiça divina, é sempre a intenção da criatura. O que a criatura pensava naquele momento, quais eram as suas intenções. Se você está doando a sua vida para salvar alguém, você não pode ser considerado suicida. Você deve, então, fazer o seu ato de caridade, o ato de coragem, pensando sempre que essa mesma justiça divina, essa mesma divindade pode, naquele exato momento, também salvar a sua vida. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Nossa última pergunta, Sandra. Na verdade, uma pergunta não, um convite a você para deixar aos nossos telespectadores que nos assistem nesse momento e que passam por alguma dificuldade e que cogitam, né, desistir da própria vida. O que você diria para eles sobre a razão de viver, sobre o objetivo de viver? O objetivo da vida é nos encontrarmos conosco mesmo e, com isso, chegarmos até Deus. É retornarmos ao Pai, voltarmos ao bem, que é o único determinismo que existe na lei divina. Nós saímos dele por um ato de amor e vamos retornar a ele quando, onde, como, isso ele deixa a nosso cargo, a nosso critério. Por isso ele nos deu consciência e livre-arbítrio. Muitas pessoas sofrem, todos nós sofremos de alguma forma. E quando achamos, ou quando buscamos não sofrer, aí é que se sofre mais. Porque o sofrimento na Terra faz parte desse processo de lapidação da nossa alma que é ainda inferior. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E o sofrimento, ele serve como esse cinzel, que vai machucar a pedra, vai ferir, mas que ao final vai dar a Deus uma joia valiosa. Aquelas pessoas que sofrem, que estejam passando por sofrimentos psicológicos, morais, busque ajuda. Busque ajuda médica, terapêutica de um profissional. Busque a sua casa de religião, a sua casa religiosa. Vá buscar o ombro de um amigo, de um parente, de uma pessoa que você confia, que você ame. Aquelas pessoas que acham que não tem ninguém. Existe um serviço maravilhoso que foi criado por um espírita, o Centro de Valorização da Vida. CVV. O CVV. Ligue, peça ajuda. Aquelas pessoas que perdem o sentido da vida pela falta do poder material, pelas grandes reviravoltas, espere. Porque a vida, como já se disse, dá muitas voltas. Busque ajuda também, busque auxílio. Nós não podemos nos esquecer, Ana, que Deus cuida de todos nós. Que Jesus, como nosso irmão maior, está aí abençoando a todos. Ele disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então temos que confiar. Nesta obra que falamos, Memória de um Suicida, nós não tivemos oportunidade de dizer que esta colônia correcional, que este hospital, este asilo que alberga as almas equivocadas dos suicidas, ela está sob a direção generosa de Maria de Nazaré.
Foi Jesus que pediu a Maria, que é um coração de mãe, que educa, que consola e que soergue. Ele pediu a ela que então recolhesse todas essas almas aflitas dos suicidas para reconduzi-las a Deus. E nós que estamos na terra temos um objetivo, temos uma tarefa. Mesmo não sabendo claramente qual seja ela, vamos então entregar o nosso leme a Deus. O nosso leme é Jesus. E vamos fazer a parte mais pesada. Vamos remar confiando que Ele dirige as nossas vidas. Acreditando que tudo passa e o amor de Deus sempre fica. Sandra, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. Obrigada a vocês pela oportunidade. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Muito grata!